Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver mais sobre as estruturas condicionais. Ela que, como vocês já viram, decidem ali o fluxo que o programa vai tomar, se uma condição for verdade segue um caminho, se não toma outra decisão. E vocês viram realmente assim, com apenas duas condições, o se e o se não. E nesse vídeo a gente vai ver que é possível ter mais testes ali para que o programa possa tomar mais do que dois caminhos ali, dependendo da condição. Mas antes a gente vai rever aqui essa condição simples para que a gente possa seguir. Então vamos fazer aqui um exemplo simples, utilizando duas variáveis, a variável x e a variável y. Daí a gente vai fazer aqui, se o x for maior que o y, a gente vai printar aqui que o x ele é maior que y. E se não, a gente printa que o y é maior que x. E aqui ele testou x é maior que y, ele não é. Daí ele caiu aqui que o y é maior que x, ou seja, o x não é maior do que o y. Mas a gente poderia aqui ter mais do que essas duas condições, por exemplo. A gente poderia ter o x igual a y, essas duas variáveis iguais. Como a gente faria isso? A gente faz da seguinte maneira. A gente utiliza aqui o elif. O elif ele é um else com if, ele pode ser interpretado aqui como um se não se, ele vai testar essa primeira condição. Se ela não for verdade, ela vai testar aqui essa outra. Se não se, aí a gente vai utilizar aqui se não se x for igual a y, acontece que a gente printa x é igual a y. Igual a y. Vou colocar aqui que x não é maior que y, fica melhor. X aqui não é maior que y. Daí o valor não vai mudar, né? Por mais que a gente colocou essa condição a mais, a gente não mudou o valor da variável. Testou aqui se o x é maior que y, não é. Testou essa segunda se o x é igual a y, lembrando aqui os dois sinais iguais para comparação. E caiu na terceira que x não é maior que y. Se a gente utilizasse aqui o valor igual de variável x vale 10, y também, aqui x é igual a y. Ele testou aqui se x é maior que y. Essa condição é verdade. Testou a segunda. X igual a y? Sim, x é igual a y. Daí retornou aqui essa condição para a gente. Então é assim que a gente pode usar uma condição alinhada ali com mais de um teste. Aqui a gente teve dois testes e se não fosse verdade cairia num se não. Então vamos utilizar mais alguns exemplos simples aqui para isso ficar bem claro. Vamos pedir um nome aqui para o usuário, para entrar com o nome. E a gente vai testar. Se esse nome for igual a Gustavo, a gente vai printar aqui. A gente printa seu nome é muito lindo. A gente vai testar uma segunda condição. Elif nome for igual João, or o nome for igual a Maria, or o nome for igual a Mateus, a gente printa aqui que seu nome é bastante comum. E um sinão aqui que vai cair no sinão, se nenhuma dessas condições forem verdades, aí a gente vai printar que seu nome é normal. Então a gente entra com o nome e vai testar isso daqui. Vamos entrar aqui com o João. O que aconteceu? Seu nome é bastante comum. Ele testou se o nome é igual a Gustavo. Essa condição não foi verdade. Daí ela testou a segunda. Meu nome é igual a João? Isso é verdade. Porque ele teria aqui três possibilidades. Se o nome fosse igual a João, ou Maria, ou Mateus, essa condição aqui ela seria verdade. E seria
a condição retornada, o valor retornado dessa condição, que foi o que aconteceu. Se a gente utilizasse um outro nome aqui, utilizasse Fernando, por exemplo, seu nome é normal. Testou essa primeira condição, não foi verdade, testou a segunda, que também não foi, caiu aqui no senão. Eu deixei aqui alguns exercícios para a gente fazer para praticar mais essas condições e ficar bem fixo a ideia. E vamos lá, estou aqui. O primeiro aqui, que ele pede? Ele pede para fazer um programa para verificar se um determinado número inteiro é divisível por 3 e por 5. Porém, ele não pode ser divisível pelos dois simultaneamente. Então vamos lá, como a gente pode fazer isso aqui? Primeiro a gente tem que pedir um número para entrar para o usuário. A gente vai pedir aqui número, recebe input. Vou pedir entre com o número. Daí esse número, ele viria como, esse valor de número viria como um tipo de string. Daí a gente converte esse número para um inteiro, o tipo inteiro. A gente faz aqui, número recebe int número. Porque o input ele tem como padrão receber uma string. Daí a gente chamou, número recebe inteiro de número. Ou também a gente poderia fazer da seguinte maneira. Aqui no input, quando a gente vai declarar esse input, a gente coloca um int, que é o valor é o tipo do valor de input que a gente quer receber, um float, se fosse um número real. Nesse caso a gente quer um inteiro. Dessa forma a gente consegue fazer com que o valor desse input já seja do tipo inteiro. E agora a gente vai testar se esse número que vai ser recebido ele é divisível por 3 ou por 5, se é pelos dois ou por nenhum. E a gente vai testar essa condição. Primeiro aqui a gente pode utilizar, se o número do resto dele da divisão por 3 for igual a 0, and o número no resto dele da divisão por 5 também for igual a 0, a gente vai printar aqui o número. Aí a gente vai mostrar o número que ele entrou. E por que eu utilizei esse str aqui, esse string? Porque a gente vai concatenar um número, aí a gente vai mostrar esse número. E para a gente concatenar aqui, se a gente não utilizasse esse string número, não convertesse esse número para uma string aqui nesse print, ele não ia acontecer, ia dar erro, porque a gente já está tentando concatenar uma string com um valor do tipo inteiro. Então, por isso que eu utilizei esse número aqui como uma string para que possa acontecer esse print, essa concatenação. O número é divisível por 3 e por 5. A gente testa outra condição aqui, se elif o número, o resto dele da divisão por 3. E por que a gente está utilizando aqui a operação modular? Porque se esse número na divisão por 3 for igual a 0, significa que esse número é divisível por 3. Mesma coisa pelo 5. Então, para saber se o número é divisível aqui pelo outro, a gente utiliza esse tipo de operação. And o número, o resto dele da divisão por 5. Aqui a gente vai utilizar o diferente, perdão. Se o número, lembrando que se a gente tem aqui o exclamação seguido pelo igual, significa que isso é um diferente. A gente está vendo se o resto de número na divisão por 3 é diferente de 0. Mesma coisa para o 5. Se o número na divisão por 5 for diferente de 0, o que a gente printa? A gente retorna aqui que o número mais uma vez aqui para concatenar com o número, fazendo ele ser uma string, não é divisível por 3 e nem por 5. E vamos para a condição que nos interessa, que é ver um número divisível por 3 ou por 5, que não é pelos dois simultaneamente. A gente pode fazer assim, senão, se o número, o resto dele, da divisão por 3, for igual a 0, a gente printa o número
o número como string para concatenar é divisível por 3. E uma outra possibilidade aqui que nos interessa é ele ser apenas pelo 5. A gente utiliza o elif, número no resto dele da divisão por 5 for igual a 0. A gente printa que o número é divisível pelo número 5. Apenas ele pelo 5. Né? Divisível por 5. E a gente vai entrar agora com o número para ver qual das condições ela vai ser verdade, vai nos retornar. Vou entrar aqui com o número 10. O número 10 é divisível por 5, ou seja, o número 10 ele nos interessa. Por quê? Ele testou aqui o número na divisão por 3 é igual a 0 e o número na divisão por 5 é igual a 0? Não, porque ele é apenas pelo 5. Então, se a gente tem um AND, lembrando, ele precisa ser as duas condições serem verdades para que esse teste aqui seja verdade. Ou seja, esse primeiro aqui não foi verdade, porque apenas o 5 e o outro lado aqui do AND não é verdade. Aí a segunda condição. Número na divisão por 3 é diferente de 0 e número na divisão por 5 também é diferente de 0? Não, isso não foi verdade. Veio aqui para o nosso se não. Se o número na divisão por 3 igual a 0, que também não foi, caiu aqui no elif número dividido por 5 igual a 0, que foi o que aconteceu. O número 5 ele é divisível por... O número 10 é divisível por 5. A gente pode entrar com outro valor aqui. A gente pode entrar com o valor 30. O número 30 é divisível por 3 e por 5. Ele não nos interessaria aqui nesse caso. Vou entrar aqui com o número, por exemplo, 23. O número 23 não é divisível por 3 nem por 5. Aqui faltou o 3, né? Para printar o 3. Vamos mostrar novamente. 23, né? O número 23 não é divisível por 3 nem por 5. Então, dessa forma a gente consegue resolver esse primeiro exercício aqui. Tá bom, pessoal? Vamos ver o próximo aqui agora. Faça um programa. O que ele está pedindo? Faça um programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. Se entrar com o dia é domingo, se entrar com 2 é segunda e assim respectivamente até o final dos dias da semana. Então vamos lá. Primeiro a gente pede para ele entrar com um número, certo? É um int ali, como a gente viu. Entre com um número. Daí a gente vai testar que se o número... o número for igual a 1, a gente printa domingo. Elif o número for igual a 2, a gente printa segunda. Elif número. E assim a gente vai fazer até o 7, pessoal, respectivamente. O número for igual a 3, é terça. É quarta, se for igual a 4. Elif número for igual a 5. A gente printa quinta. O número for igual a 6, a gente printa sexta. E aqui se o número for igual a 7, a gente recebe o sábado como valor. E se não, se o número não for nenhum desses aqui de 1 a 7, vai retornar que o número ele não corresponde a um dia da semana.
correspondente a um dia da semana. Então vamos lá, vamos entrar com o número e testar aqui qual a condição que vai ser verdade. Vamos entrar aqui com o número 2. Número 5, 2, isso. Segunda, que número, se for número 2, é segunda-feira, no caso, que o segundo. Se for 7, é sábado, realmente. Se a gente entrar com um número diferente desses, um número que não está nessas condições, a gente entrar aqui com o número 15, por exemplo. O número não é correspondente a um dia da semana, que realmente, de acordo com essas condições, ele não é correspondente a um dia da semana. Então, dessa forma a gente consegue também resolver esse exercício. Tá bom, pessoal? Vamos para o terceiro aqui. Tá pedindo que faça um programa que leia os 3 lados de um triângulo. Informe se eles podem formar um triângulo. E se eles formam, mostrar se ele é um triângulo equilátero, se os 3 lados forem iguais, ele é um triângulo equilátero. Se ele é um isósceles, que é qualquer ali dos 2 lados serem iguais, ou escaleno, de 3 lados diferentes. Então, a primeira coisa aqui, a gente vai pedir os 3 lados para o usuário. Lado 1 recebe int input, lado 1. Tá aqui com o lado 2 e com o lado 3 também. Do lado 3. Então, espaços aqui. E agora primeiro a gente precisa testar se esses lados formam um triângulo. E como a gente faz isso? Se cada lado for menor que a soma dos outros dois, quer dizer que esses valores eles podem formar um triângulo. Então vamos lá a essa condição. A gente vai testar aqui se o lado 1, a gente colocar aqui entre parênteses esses operadores que vai ficar claro. O lado 1 ele for menor do que a soma de lado 2 mais o lado 3, e isso precisa ser verdade para os 3 lados. Vamos lá. O lado 2 ele for menor que a soma de lado 1 mais lado 3, o lado 3 ele for menor que a soma de lado 1 mais lado 2, então quer dizer que isso aqui forma um triângulo. Agora o próximo passo é a gente ver se esses lados formam um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Então vamos lá, a primeira condição, para que ele de repente seja um equilátero. Vamos lá. Se o lado 1 ele for igual ao lado 2 e o lado 2 ele for igual ao lado 3, quer dizer que ele é um triângulo equilátero. Porque isso aqui a gente nem precisa comparar aqui o lado 3 e o lado 1. Porque se o lado 1 for igual ao lado 2, o lado 3 for igual ao lado 3, quer dizer que o lado 3 é igual ao lado 1. Então se essas duas forem verdades, ela já satisfaz. A gente vai printar aqui. É um triângulo escaleno, equilátero, perdão. A segunda condição aqui dos 3 de ser um triângulo isósceles com 2 lados iguais ali, pelo menos. Se o lado 1 ele for igual ao lado 2, ou o lado 2 for igual ao lado 3, ou o lado 1 ele for igual ao lado 3, nesse caso a gente precisa testar os 3, porque pode ser que o lado 1 seja igual ao lado 2, ou o lado 2 seja igual ao lado 3, e se nenhum dessas duas forem verdades, pode ser que o lado 1 seja igual ao lado 3. Então nesse caso a gente testa as 3, e utilizando o OR, porque basta que uma dessas seja verdade para que
seja um triângulo, forme um triângulo isósceles. Opa, é um triângulo isósceles. E a nossa última condição aqui é: se essas condições não forem verdades, é porque os três lados eles são diferentes. Eles nem são todos iguais, nem tem apenas ali dois iguais. Então eles não vai ser esses números, esses lados formam um triângulo escaleno, os três lados diferentes no caso. É um triângulo escaleno. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai entrar aqui com os três valores, vai ver aqui o que vai nos retornar. Vamos ver o que está errado aqui, se deu um erro. Lado 1, recebe int, input. Tem uns dois pontos aqui. Bom, vamos lá, entrar com o lado 1, 4, o lado 3 e o 5. É um triângulo escaleno de 3, porque eles formam um triângulo. A soma, vamos lá, 4, ele é menor do que 3 mais 5, ele é o 3. Ele é menor do que 5 mais 4, ele é o 5. Ele é menor do que 4 mais 3, ele é. Então forma o triângulo. Daí ele testou aqui, lado 1 é igual ao lado 2, o lado 2 é igual ao lado 3, ele testou ali se ele é um triângulo equilátero, isso não foi verdade. Daí ele testou aqui se ele tem dois lados iguais, e aqui a gente já pode ver que eles não têm, são três valores diferentes. Então ele caiu aqui no triângulo escaleno. Se a gente quisesse testar um aqui que não fosse um triângulo, por exemplo, a gente entra aqui com o 10, a gente entra com 8 e a gente entra aqui com 2. Opa, faltou a condição aqui do sinal. Se não, se ele não forma um triângulo, ele printa aqui, não forma um triângulo. Aqui nesse caso, pessoal, ele testou esse se aqui primeiro. Se ele for verdade, ele vai testar essas daqui. Se esse se não for verdade, ele cai aqui no se não, e não forma um triângulo. Agora sim vai, pessoal. Aqui o 10, o 8 e o 2 não formam um triângulo. Por quê? Vamos lá, o 10, perdão, ele não é menor do que 8 mais 2, então é impossível, não forma um triângulo. Então nesse caso aqui, esse C aqui já não foi verdade, então ele caiu aqui no se não. Se a gente quisesse testar outra condição, por exemplo, o lado 5, um lado é 5, o outro lado é 3. Cairia aqui, um triângulo isósceles de dois lados iguais, no caso, o lado 1 ele é igual ao lado 2, já satisfez aí que nem precisaria dos outros testes aqui para deixar de ser um valor true, que uma delas já é verdade, já satisfaz essa condição. Então dessa forma que a gente consegue resolver esse exercício, tá bom, pessoal? E também eu quero deixar aqui alguns exercícios a mais para que vocês possam tentar fazer, e de qualquer forma no próximo vídeo eu vou vir aqui resolver com vocês, para se vocês precisarem vocês consultem, vejam, entendam ali os exercícios, tá bom, pessoal? Eu vou deixar eles aqui, são esses, são 4 exercícios aqui, tá bom? E se não conseguirem, por favor, assistam o próximo vídeo que a gente vai solucioná-los com vocês. Então por essa aula é isso, tá bom, pessoal? Valeu!